Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Arena Trader e nesse vídeo nós vamos falar sobre candlesticks, a minha paixão para quem me conhece, e espero que você seja mais um apaixonado por candlesticks. Na minha opinião, é a maior ferramenta que um trader pode conhecer. Vem comigo, vamos falar um pouquinho mais sobre candlesticks e sua história. Os candlesticks é a primeira análise técnica conhecida na história, surgiu no Japão, muitas pessoas chamam como análise técnica oriental. Porém, essa análise técnica oriental só se tornou conhecida aqui no Ocidente em 1990 por Steve Nissen. E uma curiosidade aqui, esse livro de Steve Nissen só foi traduzido em português em dezembro de 2021. Mas nas nossas plataformas técnicas não existe nenhuma que você vai abrir que não vai ter candlesticks. Os candlesticks, eles trazem sinais claros para o mercado. A gente consegue ter uma visão mega importante. E quais são eles? São sinais físicos, são sinais visuais. A gente consegue de uma maneira sentir as emoções do mercado. A gente consegue também entender os pontos de reversão, melhores os pontos de continuação. Então vamos lá. Como que você pode entender os candlesticks? Trouxe aqui 5 pontos para você. Eles são fáceis de aprender, eles fornecem indicações antecipadas da mudança do mercado, eles são divertidos, há diversos nomes engraçados para você aprender e otimizam a análise técnica clássica, ou seja, os padrões técnicos, os triângulos, ombro, cabeça, ombro, topo, fundo, duplo, e consegue aumentar a eficiência da análise. Os japoneses traziam uma mensagem muito importante que é a seguinte: ver uma vez é melhor do que ouvir 1000 vezes. Os candlesticks trazem sinais visuais e ajudam muito na melhoria do seu risco-retorno dentro dos seus trades. Como aprender os candlesticks? Não se preocupe com os nomes são divertidos, mas se atente aos sinais físicos. E quais são os principais sinais dos candlesticks? 1. O doji é o principal sinal de reversão dentro dos candlesticks. O outro é o engolfo, é um padrão de 2 candles, que é um padrão de reversão muito interessante. A gente tem aqui o Dark Cloud, que é a nuvem negra, também é um padrão de reversão interessante. O padrão penetrante também é outro padrão muito relevante. E além disso, a gente também tem os martelos, os famosos martelos que talvez você já ouviu por aí, as estrelas da manhã, estrela da noite, e além disso, os haramis, nomes muito engraçados. A gente utiliza nos candlesticks tantos termos em inglês quanto japonês, quanto já, de certa maneira, abrasileirados aqui também. Vamos aprender aqui os principais sinais dos candlesticks. O doji são esses candles aqui que você pode ver aqui na minha tela. Ele traz as 4 informações, mínima, máxima, abertura e fechamento, mas uma característica básica do doji é que ele faz o seu fechamento próximo da abertura, por isso que a gente não vê nenhuma cor diferente aqui. Eles podem até ter aberturas ou fechamentos próximos, ele vai estar sempre próximo do fechamento, que isso demonstra uma certa neutralidade na força. Então a gente tem um doji mais curtinho, a gente tem o doji perna longa. Aqui todos esses candles aqui são dojis e são candles de reversão. Os japoneses diziam que toda vez que aparecesse um doji no gráfico, nós deveríamos tomar nota, porque ele chama atenção. São os candles favoritos deles e do Scott também. Aqui já é um padrão de reversão, tá? De 2 barras. São tanto os haramis quanto o engolfo. Os haramis são candles que são somados às 2 barras, ou seja, a gente vem no mercado numa tendência de baixa, a gente faz uma barra, o que acontece? O harami abre com um gap a favor, ou seja, a barra anterior fez um fechamento muito menor, o candle seguinte ele faz uma abertura com um gap basicamente é esse espaço, o fechamento foi nesta região aqui e a abertura do candle seguinte ou do movimento seguinte foi bem acima, formando um harami. Mesma coisa é o harami de baixa, o movimento aqui é bem parecido, você pode ver e observar que esse candle ele penetra, ele está formando dentro da outra barra, ele fica de uma maneira bem divertida aqui também. O engolfo, ele já também é um candle de reversão, são candles de reversão e fazem sinais opostos. Ele faz um fechamento no primeiro candle, na sequência ele faz uma abertura muito abaixo do fechamento anterior e ele fecha acima do fechamento anterior, ou seja, abraçando, engolindo esse movimento todo,
formando um excelente padrão de reversão. A mesma coisa aqui no padrão de engolfo de baixa. Já os martelos são também excelentes candles de reversão. Aqui eu já estou mostrando aqui um martelo para vocês numa região de fundo bem interessante. Pode ver que a partir desse gráfico aqui, desse martelo, ele se desenvolveu e foi fazer máximas. Já aqui nessa outra seta a gente tem um doji próximo de uma média de 200, seguindo também de um engolfo. E olha como esse movimento devolve dentro dessa região, fazendo uma tendência de baixa, alcançando os suportes aqui. Já os martelos, eles têm sinais iguais em regiões diferentes, trazendo sinais diferentes. Por exemplo, um martelo em um topo, ele é o enforcado e ele não é um movimento de continuação aqui. Esse sinal em um topo, ele é de reversão da tendência de alta para baixa. E essa mesma formação aqui desse martelo num fundo, ela é uma reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. E o mesmo ocorre na estrela cadente, na shooting star. Ela vem numa tendência de alta, o mercado vem se desenvolvendo, ele devolve, e aí esse sinal num topo é a estrela cadente. Então aqui a gente tem uma reversão baixista. E esse mesmo candle numa região de fundo é um candle totalmente altista. Aqui também a gente traz dois outros padrões que são muito relevantes dentro dos candlesticks, que são os padrões penetrantes, o famoso piercing line e o dark cloud, a nuvem negra, que são dois padrões também de reversão. O piercing line, a gente faz um fechamento na primeira barra aqui, né, acima, a gente abre no mercado seguinte com um gap de baixa, o mercado vem, fecha esse gap e penetra mais de 50% dessa região, formando um padrão penetrante, ou seja, o candle penetra essa região, ganhando força ali dos traders compradores, e com isso pode dar um excelente sinal de reversão. O mesmo vai acontecer na nuvem negra, que é o oposto aqui do piercing line. A nuvem negra, a partir desse ponto, também traz um sinal altamente vendedor. E aqui a gente tem os outros padrões de reversão aqui somados por 3 candlesticks. Esses padrões a gente não analisa somente uma formação de candle, nós analisamos 3 candlesticks para tirar uma conclusão aqui desse padrão. Esse padrão aqui que eu estou mostrando para vocês é a estrela da noite. A estrela da noite é um padrão de candlesticks totalmente baixista e a estrela da manhã um padrão altista. O mercado vem, se desenvolve numa exaustão, deixa lá um spinning top nessa região, ou pode ser formado por dojis, pode também ser formado por estrelas cadentes aqui e depois fecha uma barra totalmente negativa, ou seja, a primeira barra a gente tem um gap no segundo candle, no terceiro candle a gente tem um gap de baixa e o mercado se desenvolve aqui na queda. O mesmo acontecendo aqui na estrela da manhã. Lembrando, estrela da noite, queda, pânico, medo, estrela da manhã é a esperança de um novo amanhã, do novo mundo, de uma melhoria do mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não perca os próximos vídeos dessa playlist. Vem com a gente!